Bem-vindos a todos, a todos. Quarto dia da reunião anual sediada pela Universidade de São Paulo, Aliança de Saúde Planetária. Eu sou a Max, líder da comunidade, trabalho para a Aliança, PH, que fica na Universidade de Harvard, em Boston, Massachusetts. É uma honra poder apresentar essa discussão dentre os três favoritos nesse movimento da saúde planetária. É a quarta entrevista que se chama Liderança e a Saúde Planetária com a sua lente e influência na política, sua influência na governança e também diplomacia, com base nas soluções e histórias. Rapidamente eu vou apresentar a moderadora, a doutora Terry Potter, e depois ela fará a apresentação do restante dos panelistas. Para a plateia, muito obrigada por estarem aqui. Vocês podem escrever as perguntas usando o botão de Q&A na sua tela. E a gente fará o melhor para responder as suas perguntas. Muito obrigado, tudo será gravado. Agora eu vou capturar a magnificência da Terry Potter. Ela é uma professora clínica, diretora de saúde planetária na Universidade de Minnesota, Faculdade de Enfermagem, coordena a prática do doutorado em enfermagem, liderança, também editora do periódico interdisciplinar de estudos compartilhados. Todo mundo já viram a doutora Potter na sua entrevista ontem. Ela lida diretamente com PHA, ela foi presidente dos Clínicos para a Saúde Planetária, que é uma iniciativa, ela é coeditora da estrutura educacional e membro também do nosso comitê diretor. A doutora Potter está comprometida com a educação de saúde planetária, ajudando os profissionais para que ajudem o ambiente, a Associação dos Enfermeiros para PH, também participa da Academia Americana de Enfermagem, é membro do comitê coordenador do consórcio global da Universidade de Colômbia, também é fellow do Instituto de Meio Ambiente na Universidade de Minnesota e também criadora do Nexus. Finalmente, é uma das principais mentoras, amigas, e ela também atua na mudança radical dos sistemas. Agora, senhora Potter, passo para a senhora para a moderação. Obrigada, Max. O que eu gostaria de agregar à introdução tão legal que você fez é que o nome que eu uso é o nome do povo Dakota, que eram especialistas aí da saúde planetária originais aqui no estado de Minnesota. Vou guiá-los na discussão de hoje. Podem usar o Q&A, que é o botão que está aí na barra de baixo da sua tela. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o Dr. Antônio Saraiva e a sua equipe da Universidade de São Paulo e também a Aliança de Saúde Planetária, que conseguiram planejar e executar um evento complexo, internacional, significativo durante uma pandemia global. A liderança exemplifica a parceria e a humildade que é tão necessária hoje em dia. Em 2018, Sam Myers, o Sam e o Christopher publicaram os princípios para a educação de saúde planetária. Um dos 12 princípios da saúde planetária é governança. A liderança tem que gerar capacidade para que seja transformada em ação e gerar essa capacidade quando ela não existe também. Hoje é uma honra poder entrevistar dois líderes da saúde planetária que dão exemplo desse princípio, transformando a capacitação planetária em ação. Agora eu vou apresentar os panelistas. A doutora Courtney Howard, ela é médica de emergência, faz parte da Associação Canadense dos Médicos para o Meio Ambiente. A doutora Howard faz parte da Associação Médica, ela faz parte do editorial do Lancet Planetary Health e também comitê diretor da Aliança Planetária. O doutor Sandeep Maharaj, ele é o vice-reitor de educação à distância, ele trabalha com planejamento e projetos da Universidade West Indies, ele também usou o seu mestrado em administração da UWISTA. Ele é um Global Outreach Fellow para a Aliança Planetária. Eu vou começar então agora com essa pergunta. Poucas crianças dizem, quando eu crescer, eu quero trabalhar com legislação,
desenvolvimento de políticas. Poderiam compartilhar a sua história? Que evento foi que cultivou esse desejo de trabalhar em políticas públicas? Courtney, vamos começar com você. Bom, vou aproveitar onde estou, vou virar aqui a minha câmera, o computador, para que possam ver onde eu estou. É o território Daney, em Illinois. Nós temos ali o Grande Lago, estamos aqui abaixo da área de exploração de petróleo. Eu sou médica de emergência e, na verdade, eu tive minha filha aqui, não conseguia amamentar, porque ela chorava muito, e a gente não conseguia amamentar direito. E, na verdade, é necessário 8 horas por dia para amamentar. Eu passei todo o inverno amamentando, olhando para esse lago e me perguntando se havia impactos na saúde, porque nós estamos abaixo ali da exploração de petróleo. Então, território de alta exploração de petróleo, e os idosos estavam preocupados nessa época. Eu disse: "Olha, vou fazer todo um estudo, uma literatura, uma pesquisa", e não tinha nada na literatura. O racismo é prevalente no Canadá, infelizmente, isso está ligado com a questão de não haver pesquisa nessa área para descobrir se as comunidades, de fato, foram afetadas. Que tipo de dados nós podemos produzir para ser evidência ou para tranquilizar as pessoas quando existem, preocupações. Aí eu fiz essa pesquisa, não achei literatura, e naquele verão eu fui delegada à Associação Canadense Médica e me uni a essa associação. Eu estou muito distante da parte central do Canadá, não tem muitos médicos aqui, então geralmente a gente tem que lutar e expressar a nossa voz para conseguir fazer alguma coisa. E aí eu achei, bom, eu vou de fato gerar uma moção. A minha moção foi pedir à Associação Médica Canadense para apoiar mais estudos, vendo os impactos na saúde da exploração de petróleo. Apresentei a minha moção e gritaram comigo lá no parlamento, porque as pessoas não estavam preparadas para falar sobre isso naquele momento. O que isso demonstrou é que estamos no local onde há intersecção de dados e pesquisa, e políticas e poder, e que essa intersecção não estava servindo de fato nossas comunidades. E aí eu acordei na manhã seguinte e fiquei assim me perguntando: será que aconteceu? Eu queria me esconder até. Foi algo bastante inflamado, a gente chegou às manchetes do país, e isso me mostrou que havia muito trabalho a ser feito nessa área. Então eu comecei a lançar o Countdown no Lancet, eu produzi vários artigos aqui no Canadá e no início da pandemia eu me perguntei: "Esse é um momento de virada na sociedade humana", e aí eu decidi concorrer pela liderança do Partido Verde no Canadá, fiquei em terceiro lugar e me mostrou que eu consigo fazer essa plataforma com base na saúde planetária. E isso envolveu muito conhecimento, muitos testes, eu tive que aprender e nada impactou a minha vida assim tanto quanto esse conhecimento que eu ganhei. Obrigado, a gente vai conhecer mais aí o que você aprendeu. Agora, Sandeep, poderia contar a sua história para nós? É bem diferente da Courtney. O que é legal a respeito da política é que a política, no final das contas, tem que gerar mudanças, e isso deve refletir as necessidades e desejos do povo. Também existe a questão da terra ligada à política. Não é tangível, não é baseada na pesquisa, mas é algo que nos move. Você falou aí sobre o que eu pensava quando criança. Eu tinha 9 anos quando pensei em ser político. Eu morava numa cidade rural pequena e havia uma campanha nacional para a eleição, e eu vi todos os políticos brigando por aquela área onde eu morava, todos os partidos. E aí eu fiquei envolvido nessa emoção, dessa disputa. E aí, conforme o tempo passou, e você fez uma pergunta muito importante: por que que as crianças se distanciam da política, da geração de legislação? Isso tem a ver com a nossa educação, nosso processo educacional. Porque na política, eh, existe um nível de fanatismo.
são pessoas que admiram, são pessoas que escrevem políticas, mas ainda, pelo menos onde eu moro, né, e eu presumo que isso se aplique também em outras partes do mundo, mas ainda há uma grande quantidade de fanatismo que está envolvido aí na questão política. O que acontece com o fanatismo? Ou que com as pessoas que compram só uma ideologia sem, pensar, eles apoiam cegamente, né. É que todo o processo do raciocínio é eliminado. E quanto mais a gente educa as crianças, eles têm que processar, eles não ficam vivendo sem raciocinar. Ou seja, eles não conseguem apoiar algo cegamente. Dessa forma, na minha região, dentre as crianças, ou os adultos jovens, por assim dizer, menciono os adultos jovens porque eles são importantes. A política não é vista como algo em que devam se envolver, porque eu acho que é um fenômeno que está mudando. Os políticos podem ou não ser corruptos, nem vou ficar julgando essa parte aí. Mas a coisa mais importante é que as crianças não veem a capacidade de raciocinar com base naquilo que lhes é apresentado. Eles sempre veem os políticos, pelo menos na minha região, eles também tentam criar esse fanatismo como a ideia de apoio, de suporte. E o que tem de acontecer é que os políticos sempre tentam pacificar aqueles que agem com muita, emoção. Por conta aí dos ciclos de 5 anos que opera aqui na nossa região. Nos Estados Unidos são 4 anos. Eles querem se reeleger novamente, e isso gera bastante dano, é bastante prejudicial aos países, porque existe uma consistência na política, sem ter mudança significativa ao longo do tempo. Desculpe por ser longo. Isso nos leva à próxima pergunta. Quanto E a próxima pergunta é sobre a velocidade justamente dessas, mudanças políticas que são muito lentas e a urgência da nossa crise. Então, como vemos a política e as mudanças políticas quando temos que agir tão rápido? Courtney, vamos conversar com você então. Na realidade, aprecio o fato que eu sou uma médica de emergências, porque eu posso conseguir fazer impacto na vida das pessoas diariamente, ao invés de estar nesse nível mais elevado, onde você justamente promove as políticas que eu aprecio no nível político, mas leva muito tempo. Eu fico pensando hoje em pessoas que não têm lar, e aí a gente fica pensando que para as pessoas estarem bem, eles têm que ter determinantes sociais, econômicos e ecológicos, tudo isso para prover o bem-estar para as pessoas. Isso é que me motiva a trabalhar, porque no final das contas, as regras que a gente faz para nós mesmos importam, e onde alocamos nossos recursos. Trabalhei em várias diferentes partes do processo de promoção de mudanças. A política é difícil. Eu sei que você tem um papel muito importante na descolonização do conceito de saúde planetária. Quando a gente pensa que todos têm direito à saúde planetária, significa que os países mais ricos têm que parar de dominar os determinantes, nós temos que envolver nas estruturas políticas, e quando olhamos os problemas que nós estamos vendo agora, nós vemos países argumentando na Organização Mundial de Comércio em favor da proteção de patentes, ao invés de permitir que todos os países fizessem suas próprias vacinas, de acordo com suas próprias capacidades e vacinando sua própria população. Quando a gente apresenta as estruturas nacionais de forma a beneficiar países ricos, isso vai ter um grande impacto em todo o sistema. Nesse momento, temos que ser realistas e reconhecer que cada um de nós vive em países em desenvolvimento, temos que encontrar a nossa melhor versão aqui. Então, interessa muito como a gente age, como a gente se expressa, e também como a gente
aloca os nossos recursos? Vamos continuar, por exemplo, financiando os subsídios de empresas para empresas que produzem combustíveis fósseis? Isso no contexto de um ano em que vemos que 20% da nossa dívida está relacionada em produção de combustíveis fósseis e que causa poluição do ar. Portanto, precisamos há muito a fazer nessa área. Sandeep, você também mencionou que política, em geral, tem a ver com personalidade. Quando a gente quer justamente promover essa mudança profunda que Courtney falava, você acha que como você vê a saúde planetária envolvida nessas mudanças políticas? Tem muito a ver com personalidade e também com política. Quando você elege uma pessoa, você deu a essa pessoa o direito de agir em seu nome. Toda pesquisa e ciência mostra hoje que, basicamente, sustentabilidade de alimentos, combustíveis, a forma como nos investimos, como nos alimentamos, no final das contas, todos os problemas causados por isso podem ser solucionados com soluções de saúde planetária. E ajuda as pessoas a quem demos essa autoridade, esse mandato de agir em nosso nome, a obter um ímpeto maior para olhar a saúde planetária como algo que pode resolver esses problemas para a melhoria da raça humana. Na política, quando você dá autoridade a alguém para que a pessoa crie políticas, essas políticas não são para você, são para você, para as gerações futuras, para gerar sustentabilidade e dentro da democracia é assim que acontece. Então, quando damos essa autoridade a alguém, a pergunta que vem é: você quer deixar um futuro ruim para as futuras gerações? A saúde planetária tem tudo a ver com educação, pesquisa, ciência, e é uma ótima solução. Então, será que saúde planetária deve se fazer parte de uma agenda política? Espero que não apenas isso, porque a agenda política, na realidade, ela é muito baseada nos problemas atuais. E eu acho que isso, eu espero que a saúde planetária não seja apenas isso, não seja apenas a parte dos problemas de hoje, ela faz parte de um conceito maior. Sim, e se nós vamos justamente promover essa grande transição onde tudo precisa mudar, precisamos pessoas que conheçam saúde planetária sentadas na mesa, criando as leis que vão guiar essa grande transição. Muitas vezes, como vocês sabem, nós não temos o luxo e o tempo para se sentar e dar a alguém uma palestra sobre os detalhes do que quer dizer saúde planetária. Às vezes, a gente tem um período ali no elevador, uma conversa de elevador para falar para a pessoa porque saúde planetária é importante. Então, convido cada um de vocês para me dizer qual é a sua conversa de elevador, ali, aquela conversa de 3 minutos, para pessoas que nunca ouviram falar de saúde planetária. Como que você resume isso, entusiasma a pessoa para se envolver? Sandeep, eu sei que você tem muito entusiasmo por saúde planetária, talvez você já esteja esse discurso pronto. Acho que a chave, basicamente, na saúde planetária, a primeira coisa que a gente mostra é o impacto e a devastação. Na minha região, por exemplo, tivemos vários tornados nos últimos anos que não tínhamos antes. Os custos econômicos disso, que vai nos custar US$ 200 milhões para reconstruir a área, e 1 bilhão quando analisamos toda a região afetada pelos furacões. Então, normalmente a gente fala das mortes, né? A gente nem fala sobre depressão e os efeitos a longo prazo em saúde mental das pessoas, não falamos aí de doenças que decorrem disso. Em geral, a minha conversa, meu discurso é aquele que a pessoa pode ver tangivelmente, os furacões, os tornados e todas as consequências que estão mais ali na cara da pessoa.
e você acaba de aplicar algum dos princípios da comunicação da saúde planetária, manter a história local e com relações com aquela pessoa com quem você está falando, coisas que estão acontecendo na área da pessoa. E a saúde, a ligação com a saúde, impacto sobre a saúde, essas são duas estratégias-chave. Falando de saúde, Courtney, qual é a sua conversa de elevador? Qual é o seu discurso? A pessoa nunca ouviu falar de saúde planetária, como é que você apresenta para ela? Pergunta ótima. Porque geralmente, mesmo numa reunião de conselho, você só tem 2 minutos, e pode ser muito desafiador. Então, eu falaria exatamente como você recomendou, amarrar com alguma coisa. Agora é fácil atrelar ao Covid. Você pode falar, olha, a crise do Covid não mostrou que nós precisamos priorizar a saúde, e agora a gente entende muito melhor o que isso quer dizer, e quando analisarmos essa pandemia, é um vírus que se originou na interseção dos seres humanos e o resto do mundo natural. E se a gente sabe que se o nosso mundo continuar a mudar, vamos ver mudanças futuras nos habitats que vão colocar humanos e animais em risco. E o nosso futuro como todo em risco. Então, por causa dessa questão de mudança climática, que na minha área, por exemplo, levou a uma névoa de fumaça 2,5 vezes maior do que nós tínhamos antes, levando a muitos casos de asma. Nós precisamos prestar muita atenção nessa interseção entre a nossa saúde e o resto do mundo natural. Então, penso na fundação ecológica, o solo, a água, o ar, para construir sistemas sociais estáveis que vão também nos permitir construir renda, tecnologia, ciência, tudo isso, uma parte muito complexa já desse sistema. Cada vez percebemos mais que para oferecer sistemas de saúde, precisamos todas essas camadas abaixo, estáveis. E agora estamos numa janela onde precisamos ter ações muito efetivas através de políticas e alocação de recursos para estabilizar essas fundações ecológicas. Maravilhoso, discursos maravilhosos sobre saúde planetária. Vamos começar todos a trabalhar nos nossos, pode ser muito poderosos. Em 2 minutos, falamos muito. Vamos mudar um pouco agora que a gente tem especialistas em saúde planetária entre nós, vamos falar sobre como vocês estão envolvidos na política. Sandeep, há um debate se os políticos eleitos conseguem atuar mais localmente ou a nível federal? O que você acha? Bom, políticos são pessoas que tomam decisões. Quando pessoas vêm de pequenos estados, e essas pessoas como vêm de pequenos estados, como nós, o nacionalismo impacta o nível local. No final das contas, espera-se que os políticos pensem no contexto local e no nacional. Então, por exemplo, para criar consenso, acordos em questões que vão nos impactar como um bloco, recentemente, por exemplo, a gente teve uma erupção de um vulcão e muitas cinzas espalhadas por tudo. A nossa ilha fica bem perto e não tem nada a ver com isso, com essa erupção de vulcão, mas no meu contexto aqui, os políticos precisam justamente pensar no nível local, regional e nacional, em todos os momentos do tempo. Então, independentemente do tamanho, precisamos pensar no impacto. Do ponto de vista de saúde planetária, ainda é mais importante pensar localmente e regionalmente, porque na escala onde os alimentos são produzidos, então, pensar na sustentabilidade do fornecimento de alimentos. Então, quando a gente quer colocar essa lente de saúde planetária na região, a pessoa tem que pensar além, no nível nacional, regional. Então, um pouco de cada coisa, basicamente, né? A resposta a isso. E sim, e sonhar alto. Nós queremos que os membros da nossa comunidade de saúde planetária sejam em todos os níveis de organização, vários governos nacionais,
até a nível municipal também. Courtney, você concorreu, então, a um cargo. Você pode nos contar a lição que as lições que você aprendeu? Olha, foi muito interessante. Foi há um ano agora. A pandemia já tinha começado aqui onde eu moro. A gente realizou, então, uma parceria super bem sucedida com a nossa Assembleia Municipal e o Ministério da Saúde. A gente conseguiu ter praticamente 0 casos, a despeito de eu ser uma médica de linha de frente, eu não fui muito convocada e mas eu tinha muita consciência que era um momento muito delicado. E já havia começado a campanha para os casos públicos no Canadá. Eu fiquei esperando para ver se o Covid ia nos atingir ou não, e foi no último momento. Então, conseguimos criar uma plataforma baseada em elementos de saúde. Eu falei assim, olha, o que nós queremos agora é saúde. Qualquer categoria em que nós estejamos trabalhando, queremos um futuro saudável. Então, coloquei minha estrela guia da minha plataforma justamente uma sociedade de bem-estar, de saúde. E quando fiz isso, a criação da plataforma se tornou muito fácil, porque nós temos, então, uma visão deliberada. Então, o que precisamos fazer para chegar lá? Então, a desigualdade é ruim para a saúde, então, menos desigualdade. Então, menos desigualdade. Vamos ver quanto isso vai custar e tal. Então, muito trabalho foi feito pelo pessoal de orçamento parlamentar. Nós tivemos uma iniciativa, então, que nós propusemos. Nós fizemos, então, uma referência com o que nós precisávamos e vimos como podíamos comunicar isso. Então, houve vários produtos diferentes, em diferentes níveis de engajamentos, uma plataforma de 70 páginas. E eu tive justamente a revisão de pares de várias pessoas, colegas internacionais que estão aqui com a gente nesse evento, que generosamente, eu tinha 10 especialistas do mundo inteiro editando e lendo o documento, justamente para eu concorrer, criar essa plataforma. E aí criamos, então, um vídeo em cada um dos pontos da plataforma. Isso, para mim, teve muito a ver com desenho gráfico, comunicação e também com a natureza do conteúdo acadêmico. Mostrou que é muito possível criar uma plataforma baseada em evidências e as pessoas adoraram. Na realidade, os nossos números estão crescendo exponencialmente através de uma campanha que comecei, então, anteriormente. Mas o que aprendi através do processo é que as métricas são levantamento de fundos e votos. Então, temos que pensar na política, mas também muito conversar com os doadores, ter uma organização, uma máquina de organização para conseguir votos. Então, da próxima vez, nós temos que conversar com os políticos e alinhar o que a gente está fazendo com as métricas deles, porque se a gente não falar, então, com as necessidades deles para de mais dinheiro, mais votos, a gente não vai ajudá-los a ganhar os cargos e implementar a política que a gente quer implementar. É uma ótima base para uma pergunta que foi feita por um dos participantes, uma pergunta sobre estratégia. Algumas pessoas acham que é sábio estrategicamente uma abordagem antropocêntrica para mudanças políticas. As pessoas no poder tendem a ser egocêntricas, ao invés de ecocêntricas. E as pessoas ficam relutantes a mudanças a curto prazo. O que você pensa sobre a estratégia desse discurso? Sandeep, vamos começar com você. Bom, sim. Na realidade, temos que trabalhar sobre os egos das pessoas, para que a gente consiga criar esse fluxo de informação, e as métricas, com certeza, são um mecanismo excelente para ver tudo isso. Entretanto, o que também é crucial, e não podemos esquecer, é educação, educação, educação. Se nós... Porque nas métricas políticas, claro, nós temos a questão do voto. Se a gente educa a nossa população, os nossos profissionais, no final das contas, e educamos as gerações futuras que estão vindo aí, as políticas não vão seguir justamente esse caminho do egoísmo, porque as pessoas vão entender realmente que existe um problema. E
há meios de resolvê-lo. E aí também vai e quando os líderes políticos, essa educação, quando os futuros líderes vão ser fruto dessa educação também, então isso vai acabar aparecendo. Uma pergunta para você: aquecimento global e outros problemas ambientais globais já são conhecidos há décadas. Será que há necessidade ainda de aumentar a consciência dos políticos? E qual a diferença entre saúde planetária e outras abordagens? A gente não houve muito movimento, não tivemos muito movimento. O que que a saúde planetária agrega, então, ao nosso discurso? E, na verdade, isso tem a ver com a outra pergunta. Quando eu penso sobre isso, eu pego minha aprendizagem médica e a aplico. Quando eu sou clínica, eu foco no paciente. Onde quer que eu esteja, não importa o que está acontecendo na minha vida, eu entro no consultório e fico focada no paciente, atenta àquela pessoa, o que eles têm, o histórico, o ponto de vista, eu faço várias perguntas, e aí eu customizo a minha mensagem com base naquilo que mais se relaciona a eles. E nesse caso precisamos ser focados na nossa plateia, no nosso público. Às vezes estamos tão estressados pela situação, eco-ansiedade, eco-luto, senso de urgência. Estamos lá à frente do legislador às vezes e a gente não é focado no público, como precisamos ser, focado ali no interlocutor, para de fato falar com eles. Eu sempre descobri que a ação é melhor do que a ansiedade, mas é muito importante agir com base na ansiedade, porque a gente perde o foco, a gente perde a estratégia e a gente não fica aberto a estabelecer o feedback com essa pessoa, com o interlocutor. Ah, a gente fica meio confuso e se a outra pessoa é meio egocêntrica, eu consigo distanciá-lo. Na verdade, eu moro numa comunidade indígena, se a pessoa é ecocêntrica, a gente tem uma outra abordagem, mas você tem que se focar no interlocutor, você tem que estar calmo. Bom, todo mundo sabe aquele cara do coquetel que a pessoa fala, 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 até que ninguém quer falar com aquela pessoa. A gente não pode ficar muito ansioso a falar. E o que a saúde planetária traz à conversa é algo unificador, permite que a gente fale, que a gente chame as pessoas para agir. Nós temos que abordar aí o futuro que seja mais saudável para os nossos filhos. Com base na evidência da comunicação, se a gente fala de um futuro mais saudável, é o melhor jeito de modificar a ação na mudança climática e em todo esse espectro. Eu acredito que os humanos são bons, seres bons. Há grupos que foram criados que não são saudáveis. Então, nós temos que invocar esse impulso humano para que possamos agir em grupo na direção dos mesmos objetivos com alinhamento. É isso que motiva as pessoas de um jeito muito lindo. Ganhou meu voto, hein? Eu não sou nem canadense. Claramente voto para você. Que bom. As últimas perguntas aqui é como se envolver. Olha, Sandip, eu sei que você trabalha com organizações da sociedade, nos hubs regionais, você vai lá e envolve todas essas organizações. E essa é a pergunta: o que a sociedade civil pode fazer para apoiar a plataforma da saúde planetária? Construir uma ambição, construir uma grande visão. Se a sua visão for muito pequena, será que reúne as pessoas? As pessoas ficam questionando aí. Ah, não quero trabalhar com esse meu vizinho, com aquele outro vizinho. Quando a visão é ampla, aí é diferente. Se ela for uma visão ampla e grande, as pessoas entendem que essa visão tem um impacto significativo no final das contas. As pessoas que estão ali do seu lado, elas não ligam, elas vão prestar atenção no objetivo e no cumprimento dessa visão. A realidade de lidar com essas questões e com as organizações da sociedade é ir além do individual, além da personalidade das pessoas. Temos que migrar para um outro estado, onde a missão e visão são tão amplas que vão cobrir o trabalho de todos, para que possam fazer esse trabalho de maneira harmoniosa. Como a Courtney disse, nós temos que aproveitar a bondade das pessoas e mostrar que, no final das contas, geraremos frutos, que nós somos respeitosos e transparentes.
mostrando tudo o que fazemos. E aí sim a gente vai conquistar apoio. Era isso. Que bom, muito obrigada. Courtney, a comunidade de saúde planetária, como pode atingir a mudança política? Dentro lá do mundo político ou através de pressão política de sistemas externos? Será que precisamos de mais pesquisa, mais educação, construção comunitária? Ou será que é um enfoque específico no lobbying que precisamos? É tudo junto. Mas o que de fato é importante é que a gente angarie recursos. Fiquei feliz de saber a respeito da plataforma educacional que lançamos. Nós temos um movimento que é parte integral de todo esse tecido, de toda a estrutura. Você foi uma das principais editoras desse documento e eu sei que você é uma grande defensora de incluir a parte financeira. É importante, como eles dizem, organizar movimentos sociais para atingir a mudança acaba não acontecendo, e é verdade, leva tempo, precisamos de recursos. Ontem eu entrevistei um diretor novo, entrevistando para novos diretores, e o processo vem acontecendo há meses, no meio da pandemia. Nós temos que dedicar tempo na vida para isso, temos que obter esses recursos financeiros para gerar a mudança, senão quem vai fazer isso? A gente precisa de uma secretária, um secretário, estratégias, comunicações, precisa da comunicação visual. Nessas épocas específicas, se você não tiver uma campanha visual, você não consegue entrar nessa briga, porque estamos lutando contra certas empresas. A gente tinha isso na visão periférica, ficava esperando os outros fazerem. E agora, percebemos, você quer gerar mudança? Seja estratégico. Ou seja, uma temporada diferente, todo mundo está preparado para um trabalho diferente. Estamos todos de casa e para mim é uma boa temporada trabalhar nisso. Então, estou trabalhando aqui, influenciando pessoas em vários partidos políticos e tivemos uma boa resposta dos partidos aqui no Canadá. Então, dependendo de quem você é, das comunidades, daquilo que você gosta de fazer, sim, haverá um tema diferente para todos nós abordarmos e vamos apoiar uns aos outros. Fazer certas coisas pode ser assustador e um dos jeitos de reduzir o medo é solidariedade, liderança e exemplo de alguém como você, que sim, saiu de uma grande luta e ficou bem. Nós temos que ser gentis com os nossos próprios egos. A gente vai fazer coisas, sei lá, você está entrevistando alguém que atua na política, e daí? Tudo bem. Todas as vezes que tentamos fazer algo, existe aquele risco, não é? De não funcionar direito. Mas você, quando tentou dirigir, você não foi lá apostar uma corrida, né? A gente tem que ser criativo e tem que se arriscar, assim como a gente tenta fazer outras coisas, e ao mesmo tempo a gente vai criar um mundo melhor. Sim, a humildade e compaixão são importantes. Com certeza, você não conquista relacionamentos com arrogância. É muito importante ser humilde, portanto, alcançar as pessoas ao nosso redor, empolgá-las para participarem da grande transição, tornar a visão grande para que haja espaço para que todos sejam incluídos. Nas palavras de Gandhi, a gente deve ser a mudança que deseja ver no mundo. E sim, esse é o desafio para todos nós. Obrigada, Courtney e Sandip, pela sua humildade, pelo seu profundo conhecimento e pela sua compaixão e por nos liderarem ao longo dessa jornada. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada pela sua sabedoria, seu pensamento, sua liderança. Todo mundo que montou essa conferência são heróicos. Eu estou surpresa, surpreendida. Muito obrigada, é muito inspirador para mim. Muito obrigado novamente por tudo. Agora eu passo de volta para a Marie e para o Antônio. Olá! Puxa, que bom, foi muito empolgante. Ficaria ouvindo vocês aqui por várias horas. Hoje, vamos pausar um minutinho e vamos agradecer todos os palestrantes, panelistas, moderadores, participantes. Foi incrível nesse quarto dia da reunião anual de 2021, mais de 4.900 inscritos agora, provenientes de 129 países. Esse número continua a crescer. A conferência está aí seguindo adiante, mas o número não para de crescer.
Temos conversas dinâmicas com líderes de pensamento, empreendedores, ativistas, legisladores, que torna essa conversa assim muito rica. Nessa semana, nós exploramos os valores fundamentais que são necessários para a grande transição e para a saúde planetária, conhecimento, estruturas educacionais, sistemas educacionais, avanços na saúde planetária e onde nos dedicamos a destacar os negócios transformadores e as novas economias para atingir a saúde planetária. A conversa do dia de hoje foi sobre governança e cooperação e trouxemos vozes da Tailândia, do Quênia, do Brasil e de outros locais ao redor do mundo, para de fato trazer uma amplitude de pensamentos, vários ângulos e perspectivas e muito compartilhamento. E boa parte do dia de hoje, dessa semana, destacou a necessidade de mudar a narrativa que contamos a nós e a outros, a importância de criar uma forte colaboração e a importância de se movimentar rapidamente para tomar medidas para um futuro saudável. Nós temos o papel da organização multilateral. Eles desempenham um papel não apenas nos conceitos da saúde planetária, mas também para imbuir a ação em políticas ao redor do mundo. Também ouvimos falar aqui a respeito de exemplos de mundo real, ações que ocorrem em comunidades no Madagascar, na região amazônica e também a legislação que foi promulgada no País de Gales. São exemplos incríveis que nos dão não apenas esperança de que o progresso real está sendo realizado, mas também atuam como modelos que podem ser utilizados em todo o mundo para criar a mudança que é tão necessária. E acabamos de fechar com uma entrevista inspiradora discutindo como trazer os planos de saúde planetária para a governança e para a política. E foi um dia incrível, com sugestões práticas para seguir adiante com a saúde planetária numa direção positiva. Agora eu vou passar para o querido colega, na verdade, o Antônio. Difícil aqui tentar resumir tudo isso. Foram conversas muito incríveis. É tanto para se pensar, assistir de novo, revisitar. Tudo foi gravado, felizmente. Se não foi, então, capaz de assistir, se não conseguiu, você pode entrar nas sessões, todas foram gravadas e serão postadas nos próximos dias. Você encontrará também as principais sessões do programa gravadas na plataforma do evento e algumas também no website, no YouTube, no canal do YouTube da Aliança de Saúde Planetária. A gravação em português, espanhol, francês e mandarim, além do inglês. Se você quiser assistir em outros idiomas, fique à vontade. Também unam-se à nossa comunidade, se tornando um afiliado. Nós temos agora a comunidade, o Hilo, você pode se tornar um membro da PHA como pessoa física, e o Hilo é um bom lugar para manter aí o seu diálogo, agora e depois da conferência. Você pode se associar a outras comunidades, como os hubs regionais, porque há outros grupos à disposição. Visite, por favor, o stand da Hilo e das equipes comunitárias. A sua voz também deve fazer parte, a consulta pública da Declaração de São Paulo, é o primeiro documento de seu tipo que a Comunidade de Saúde Planetária irá lançar, destacando as ações que são necessárias para atingir a grande transição. Saiba mais lá na área de exposição, no nosso stand da PHA, e existe o stand também da Declaração de São Paulo. E existem outros patrocinadores com os seus stands. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, teremos a palestra Relâmpago sobre doenças infecciosas. Não percam. E também temos uma série de side events, os eventos do festival, eventos adicionais. Hoje à noite e amanhã pela manhã, esses eventos ocorrerão. Em qualquer momento, entre agora e o início do programa amanhã, haverá alguma coisa acontecendo para vocês. Obrigado pela presença e vamos permanecer conectados. Fiquem com saúde.